Fala pessoal, tudo bem? Professor Matheus aqui dando continuidade nas nossas aulas de reforma protestante. Aulas passadas aí, criançada, a gente falou um pouco sobre a situação da igreja na Idade Média, o crescimento da igreja. Nós falamos também ali sobre a questão da corrupção que existia na igreja nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Igreja, então, pessoal, constituía ali a instituição mais poderosa da época da Idade Média. Nós vimos que todo mundo que tentava criticar a mesma igreja acabava sofrendo ali julgamento, punições, até sentenciados à morte, à fogueira. Então as pessoas não se atreviam a criticar a igreja. Até o monge agostiniano Martim Lutero. Martim Lutero era um monge, ele foi nascido e criado ali dentro da igreja, né? Ele vai ser um dos principais nomes quando a gente fala de reforma protestante, tá certo? Então, Martim Lutero ele vai ser o primeiro a criticar a igreja e ele vai ser o que vai dar origem, vai dar início a esse movimento que a gente chama de reforma protestante, tá certo? Vamos falar um pouco aqui sobre o próprio Lutero, né? Lutero, então, é nascido aí na Alemanha no ano de 1483, tá? Ele é filho aí de um rico dono de minas de carvão, tá certo? E ele estudava bastante, ele queria ser advogado. Só que durante uma grande tempestade ali que atinge a sua cidade, Martim Lutero promete que se sobrevivesse, ele iria para a igreja, tá? Ele seguiria a sua vida como religioso. E realmente ele sobrevive e no final ele entra ali para a ordem de Santo Agostinho, ele vira um monge agostiniano, tá certo? Depois de muito tempo estudando a Bíblia, estudando a religião, ele vai se tornar professor de teologia, tá? Na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Então, Martim Lutero vai se dedicar ao estudo bíblico, ao estudo da religião, ao estudo da própria Bíblia, tá certo? E assim começa a história do monge Lutero, tá? O Lutero ele vai começar a se revoltar com a igreja depois de uma viagem que ele vai fazer para Itália, para Roma, onde ele vai visitar ali o centro, né? O berço da igreja. E lá ele vai descobrir que a igreja está cometendo alguns atos que ele não concorda, como por exemplo a venda de relíquias sagradas. A igreja vendia ali algumas relíquias sagradas, falando que ela tinha poderes místicos, poderes divinos, né? Vão vender lasca da cruz, vão vender pregos da cruz, vão vender algumas relíquias da Bíblia, como a lança do destino, entre outras coisas, falando que essas relíquias tinham poderes sagrados. No final, essas relíquias acabavam sendo vendidas para que o clero pudesse sustentar aquela vida de luxo que nós falamos na nossa aula, né? Além do mais, eles vendiam também indulgências. O que seria indulgência? É uma salvação, é o perdão divino, tá? Nós vamos ver que os membros do clero vendiam esse perdão divino. Então você comprava esse documento e nesse documento que estaria assinado ali por líderes da religião, até o próprio Papa, estava dizendo que todos os seus pecados estavam perdoados. Aqueles pecados que você cometeu e aqueles que você ainda vai cometer. Então tudo isso era uma corrupção. Lutero ficou espantado, ficou abismado com isso. E também temos a questão da venda de cargos dentro da igreja. A igreja vendia os cargos, tá? Tinha cargos de alto nível da igreja, um bispo, arcebispo, cardeal, eram vendidos, tá certo? Então isso entra tudo nesse contexto de corrupção. Lutero fica abismado com essa situação e vai começar a escrever algumas teses, pontos que ele achavam que a igreja estava cometendo calúnia, tá? Estava errando, estava mentindo para a população. E assim vai nascer as famosas 95 teses de Lutero no ano de 1517. Dentro dessas 95 teses de Lutero vai apresentar várias críticas à igreja, tá? Como a venda de indulgências, como a questão da corrupção e outra coisa que ele também não entendia, como por exemplo a Bíblia ser escrita em latim, a missa ser rezada em latim, ser proibido que o fiel lesse a Bíblia. Lutero não entende isso e escreve aí as 95 teses dele para a Igreja Católica e cola na Catedral de Wittenberg ali, esperando com que os religiosos, né, vissem essa crítica, e na verdade o que ele queria era que a igreja mudasse, tá? Ele não queria destruir a igreja nem nada assim. Ele era religioso, então ele quer que a igreja mude essa visão, mude esse pensamento que para Lutero é totalmente corrompido, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ver que dentro das 95 teses de Lutero tem alguns pontos que ele fala. Por exemplo, a salvação apenas pela fé, não pela venda de indulgência. Então Lutero fala que a única justificativa, a única forma de você ser salvo é através da fé, da oração e da leitura da Bíblia, tá? E outra coisa,
nós vamos ver que todos os direitos, Lutero fala que todo mundo, todos os fiéis têm direito à fé, têm direito de ler, interpretar a Bíblia. Você não precisa de um padre, você não precisa de alguém para intermediar com a fé. Não, você fiel pode ler a Bíblia, pode interpretar a Bíblia. Então Lutero ele vai falar sobre isso, que não é necessário um padre e que todos os fiéis deveriam poder examinar, ler a Bíblia. E outra coisa, o padre não tem nenhum poder. Para Lutero, o padre não tem nenhum poder, o clero não tem nenhum poder. Quem tem que criar essa fé e quem vai ser salvo é o próprio fiel. Então ele fala isso, que ele não entende essa justificativa aí de que o padre é quem faz ali, quem leva, quem traz a fé. Não, todo fiel tem direito à fé, todo fiel tem fé e ele sozinho pode estudar a Bíblia. Então ele vai falar que a Bíblia deve ser entregue para a população. Todo cristão tem o direito de ler a Bíblia, todo cristão pode ler a Bíblia, inclusive na sua língua materna. Então Lutero vai começar a traduzir a Bíblia, vai fazer a primeira tradução da Bíblia do latim para o alemão, né? Então esses aqui são os principais pontos desses 95, claro, tiveram outros, tiveram, né, 95 pontos, mas dentre os nossos, esses três são os principais pontos aqui dessa mudança que Lutero queria para a igreja, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ver que o imperador, na época, o Carlos V, né, ele vai ler isso, e Carlos V ele é muito ligado com a Igreja Católica, muito ligado com o Papa, né? E ele fala para o Lutero, ó, Lutero, desiste disso, pede desculpa, volta atrás e anula essas teses. O que Lutero vai fazer? Ele não volta atrás. Lutero fala, não, é isso, tem que mudar. Tem que ter a Bíblia traduzida, tem que ser só pela fé que você vai ser salvo, não com compra de indulgência. Lutero continua batendo aí nas 95 teses dele. Isso vai levar a igreja e o Papa da época a excomungar Lutero. Excomungar, a gente já falou na última aula, é quando você é retirado da igreja, quando você é expulso, banido da igreja. Se você é um fiel, você acredita que se você for banido da igreja, automaticamente você está condenado ao inferno. A partir do momento que Lutero é expulso, tá, da igreja, nós vamos ver ali, então, que a igreja vai ser modificada, porque Lutero vai criar a sua própria igreja cristã, a igreja luterana. E na igreja luterana nós vamos ver que Lutero vai começar a expandir esse pensamento, essa ideia, e essas ideias novas, essa nova igreja de Lutero vai começar a se expandir muito rápido pela Europa, muito por causa de alguns equipamentos que nasceram durante o Renascimento científico, como por exemplo a prensa de Gutenberg, que é basicamente o inventor da imprensa. Gutenberg, na imagem ali vocês estão vendo, ele faz uma forma de você copiar várias páginas muito rápido. Antigamente, para você copiar um livro, por exemplo, você tinha que ter paciência, porque você realmente ia ter que copiar à mão, escrever. Tanto é que quem copia livros na Europa na Idade Média era apenas os padres e monges, chamados de monges copistas. Nós falamos disso quando a gente falou de Idade Média. Mas, com a prensa de Gutenberg, como vocês verem na imagem, é como se fosse um grande carimbo que vai prensando várias vezes o papel e deixando ali escrito a marca. Você vai ver que você pode fazer vários livros muito rápido, né? Bem mais rápido, digamos, do que antigamente, que você tinha que copiar à mão. E graças a isso, o Lutero vai começar a traduzir a Bíblia, vai traduzir os pensamentos dele e vai distribuir esses pensamentos. Então, as ideias do Lutero, de crítica à igreja, as ideias do luteranismo, dessa igreja nova que Lutero criou, vai se expandir muito rápido pela Europa, tá certo? E aí nós vamos ver que em 1529 vai rolar a Dieta de Spira. Dieta é basicamente quando o Papa manda uma ordem, uma lei, ele acaba cortando membros, ele faz tudo isso por uma dieta, é uma reunião ali entre os membros da igreja, tá? Então os membros da igreja católica eles se reúnem e fazem uma dieta. E nós vamos ver que no ano de 1529 vai ser feita a dieta da Spira, tá? A dieta de Spira, o que seria? Basicamente, o Papa vai perceber que não dá para lutar contra o luteranismo. O luteranismo está se expandindo, tem muitos fiéis, e tem uma galera já que é adepta da religião, aí, da igreja, desculpa, de Martim Lutero. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma dieta falando o seguinte, olha, tudo bem, vocês podem ser luterano. Os países que a maioria, os reinos, né, que a maioria das pessoas já são luteranas, podem continuar sendo luteranas. Não precisa perseguir, não precisa matar. Se a maioria for, se na área onde você está a maioria é luterana, tudo bem, pode ser luterano. Mas os novos territórios, os territórios que são católicos, esses não podem se converter ao luteranismo, tem que continuar sendo católico.
E aí nós vamos ver que na Alemanha, a Alemanha é dividida em vários principados, em vários reinos que no comando estão os príncipes, tá? Principados, elas são divididos em vários. Beleza. Os príncipes desses principados alemães, eles vão protestar. Eles vão falar assim, ué, por quê? Por que, que a gente que é novo, por que, que a gente não pode se converter ao luteranismo? Por que só essas áreas onde a maioria é luterana que pode ser considerado um principado luterano? Então nós vamos ver que esses príncipes alemães também vão querer se converter ao luteranismo e eles vão protestar. Por isso que a gente chama de protestante. Graças à dieta de Worm, dieta de Spira, desculpa, esses príncipes vão protestar porque eles também queriam ser luteranos, tá certo? Bom, e aí a pergunta que fica é por que essa galera quer ser luterana? É tão legal assim? É tão melhor assim ser luterano? Mais ou menos, tá? Todas as pessoas tinham um motivo para se converter ao luteranismo, né? Então existiam alguns motivos. Primeiro, os príncipes alemães. Os príncipes alemães, que eram donos de terra, donos de principados, eles queriam ter que parar de pagar, de entregar riqueza para a Igreja Católica, porque eles eram obrigados a entregar riqueza. E, como a gente falou na aula anterior, eles também não querem dividir as terras dele com a Igreja. Então, uma forma de não ter que dividir as terras com a Igreja e de parar de entregar as riquezas deles para a Igreja era indo para a Igreja Nova do Lutero. Porque se eu ficasse na Católica, a Igreja Católica continuaria pegando minhas terras, continuaria pegando minhas riquezas. Então os príncipes, eles estão querendo ser luterano por questão econômica, tá? E os burgueses? Também por uma questão econômica. Tá? Por quê? Porque a igreja luterana ela não pegava tão pesado numa coisa chamada de usura, que é a ideia de você ganhar dinheiro, né, que a igreja católica condenava, em cima dos outros, que é você ficar emprestando dinheiro, cobrando juro. Então a igreja não permitia a prática da usura. E a igreja luterana, Lutero, não se importava muito com isso, então para os burgueses isso é bem interessante. Então por isso que os burgueses querem ir para essa igreja do Lutero. E os camponeses? Os camponeses, eles tinham eles eram muito ligados aos senhores feudais, tá? E eles queriam se livrar dos senhores feudais. E esses senhores feudais, na grande maioria deles, eles eram católicos. Então uma forma da gente se livrar era simplesmente se transformando, né, migrando para o luteranismo. Tirando que o catolicismo cobrava dízimo, o catolicismo ali te obrigava a obedecer esses nobres católicos. Então uma forma dos camponeses se livrar dessa obrigação era se convertendo ao luteranismo, tá? Então nós vamos ver que essa galera toda vai se converter ao luteranismo. Por quê? Porque eles querem se livrar da igreja católica ou se livrar das pessoas que estão dentro da igreja católica, no caso os camponeses, os nobres. Beleza, professor? Então o Lutero vai apoiar os camponeses? Não. A gente vai ver que vai ter um problema bem sério. Por quê? Porque a galera ali, acreditando que Lutero, que a ideia do Lutero ia contra a nobreza, ia contra esses nobres da igreja, o que eles vão fazer? Vão ter ali várias revoltas. Os camponeses vão pegar em armas e vão se inspirando ali, os camponeses inspirados por Martinho Lutero, inspirados por essa ideia de protestar, de protesto, eles vão pegar em armas e vão lutar contra os nobres, tá? Fazendo algumas revoltas ali pela Europa contra os nobres. Maravilha. E começa então a Guerra dos Camponeses, de 1524 a 1525. Camponeses, protestantes, luteranos, pegam em armas para lutar contra a nobreza, esperando que Martim Lutero se posicionasse favorável a eles, desse ali a autorização deles para essa revolta. Martim Lutero não fica do lado dos camponeses, tá? Nós vamos ver que os camponeses vão atacar castelos, queimar castelos, matar nobres, vai ser uma revolta ali sangrenta, e eles esperam que Martim Lutero fique do lado deles, mas não. Martim Lutero fica do lado dos nobres, dos príncipes. Por quê? Porque eram os príncipes que garantem ali a sobrevivência e a proteção do Lutero. Então ele não vai para o lado dos camponeses e fica do lado dos nobres. No final, os nobres vão acabar massacrando esses camponeses, matando. E no final dessas guerras nós teremos milhares de mortos ali, camponeses. Beleza, pessoal? Essa é a história do primeiro reformista, Martim Lutero. Depois a gente vai ver que, inspirado por ele, outros virão. E esse vai ser o tema das nossas próximas aulas. Né? Nós vamos falar sobre João Calvino e Henrique VIII na Inglaterra. Beleza? Abraço, beijo.